Beleza, pessoal, estamos de volta. Vamos dar aqui prosseguimento ao react duplo. Olavo de Carvalho, o velhinho lá do canto, e aqui o Kiko Terra Plana do canal Intelijumentista. Beleza? Esse react aqui vai dar muitas temporadas e vários capítulos aí, vários episódios. Umas 20 temporadas e uns 40 capítulos cada temporada. Vamos soltar. Mas não tem preguiça. Ocultas, que fazem parte do ocultismo. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo e continuar aqui com o professor Olavo de Carvalho. Ele está vendo no terraplanismo uma coisa que está presente em todas as teorias científicas do mundo. Esteja a teoria certa ou errada. Exatamente. Sobretudo uma teoria que está falando do formato do planeta que você vive. Quer dizer, é um negócio cosmológico importantíssimo. Como é que isso poderia não ter consequências culturais? Como é que você poderia defender isso aí sem você trazer modificações em milhares de crenças que são dominantes na nossa cultura? Não dá. Perfeito. As pessoas, elas perderam a noção de que ideias, teorias, têm implicações filosóficas, implicações ontológicas, implicações metafísicas, tá? Então, por exemplo, quando você remove a Terra do centro, quando você aceita o princípio de Copérnico, que é meramente um princípio, é tipo assim, você tem que aceitar isso daí, é um princípio, tá? Não é algo provado, digamos assim. Quando você passa a aceitar isso, você carrega nessa ideia várias e várias ideias que têm implicações até mesmo teológicas. Você dizer que a Terra saiu do centro, né, como os caras fizeram, como Copérnico e muitos outros, você apenas não está dizendo que o Sol é o centro e a Terra está girando ao redor. Não é só isso. Existe uma série de implicações nessa ideia, que estão orbitando essa ideia. Qual é a ideia hoje da cosmologia? Que nós estamos numa poeira perdida na galáxia. Uma galáxia qualquer. Não há qualquer significância. Não há qualquer importância. Certo? Não há qualquer especialidade. Será que essa ideia não tem nenhum tipo de implicação, até mesmo para como nós olhamos para outra pessoa? Eu sei que muita gente justifica maldades baseado nessas ideias de que o ser humano não tem valor transcendental nenhum. E quando você tira o homem do centro, é óbvio que haverá uma implicação filosófica nesse sentido. Né? Quase uma psicopatia. Vamos continuar. Vamos continuar. Olha só, olha o raciocínio dele. Como o raciocínio de um terraplanista, se é que ele é terraplanista, não sei. Agora eu já estou na dúvida. Eu acho que não. Mas veja o raciocínio dele, como é um raciocínio tosco, raso, simples. Para criança de 5 anos, eu acho que nem hoje as crianças nascem tão inteligentes, que se você pegar um raciocínio desse e passar para uma criança de 5 anos, ela fala na hora, peraí, ô pai, e vem cá. E então, antes de sair a teoria da Terra esférica, então, antes o mundo era uma maravilha, né? Sim, porque se tirou a Terra do centro, criou o heliocentrismo, Sol no centro, e tem essa violência que temos hoje, essa psicopatia que ele acabou de dizer, então isso me leva a crer, a criança, tá? O raciocínio de uma criança de 5 anos. Aí a criança fala, então pai, isso me leva a crer que quando era o geocentrismo, a Terra no centro, então era um paraíso. Não existia violência. É óbvio, né, pai? Pelo que ele está dizendo, é isso, pai, que acontecia? E aí? A resposta é o quê? Hein, ô Kiko Terra Plana? Se você usa esse argumento, você está dizendo que quando era geocentrismo, Terra no centro, o mundo era um paraíso. Não existia guerras, né? Não existia, né? Não existia. Jamais, né? Nossa, volta no passado. Era uma maravilha. Não existia e aquelas máquinas de torturas, né? E fogo, e as pessoas queimadas vivas. Aquilo ali foi no tempo do geocentrismo, ou não? Ou será que foi depois que tirou a Terra do centro? Será? Olha, um raciocínio tão... Ai. Continuamos, Kiko. Vamos lá, solta mais, solta, tô gostando. Tá entendendo? Quando veio, por exemplo, o sistema de Copérnico... Olha isso aí, ele falando aí. Isso é uma coisa interessantíssima. Sim. Porque ninguém achou que o sistema de Copérnico tinha nada demais. Sim. Inclusive, vale aqui citar, e eu vou comentar isso nos vídeos sobre o heliocentrismo, o sistema copernicano, ele foi muito bem visto por várias pessoas dentro do clero romano, dentro da Igreja Católica. Tem um cardeal chamado Nicolas Schönberg, da época de Copérnico, que ele escreve para Copérnico, ele manda uma carta para Copérnico,
dizendo a gente tem que difundir essa ideia do heliocentrismo. E Copérnico, no ano da sua morte, né, que ele publica o livro das Revoluções, ele cita a carta desse cardeal. Ou seja, confirmando que Copérnico encontrou muito apoio dentro da própria igreja para propagar o heliocentrismo. E depois a gente... Novamente, volta o filme, novamente, já falei isso antes. Atacando as crenças pessoais, a vida pessoal do Nicolau Copérnico para descredibilizar as ideias, as teorias, as descobertas do Copérnico. Novamente, usando meias verdades e duas mentiras, ou uma verdade e duas mentiras. É verdade, o Nicolau Copérnico só publicou o seu trabalho no ano que morreu, verdade. Mentiras, as mentiras, no caso aí, o contexto. Por que ele não explica o contexto da época, o porquê o Nicolau Copérnico fez isso? Ele não explica. E nós sabemos o contexto. O contexto foi que naquele tempo do Copérnico não podia se admitir que a Terra não era o centro do universo por causa da Igreja Católica, por causa da Inquisição, enfim, até 200 anos depois de Copérnico, o Galileu foi condenado à prisão perpétua, Giordano Bruno foi condenado. Tem um contexto, mas o contexto verdadeiro interessa para eles? Não. Para quê? Se ele for contar aqui o contexto corretamente, dizer o motivo, aí pode ser que algum gado que assiste o canal dele fale, mas peraí, então ele está contradizendo aí com a ideia dele. Então ele não conta. Ele oculta a verdade e solta só o que interessa para ele. Beleza? É dessa forma que funciona o negacionismo. Negacionistas são todos iguais. O professor dele aí, ó, de azul, Olavo de Carvalho, usou muito bem essa estratégia. Vai discutir também sobre o que aconteceu com Galileu. Eu acredito que aconteceu uma grande conspiração em relação a Galileu. Tá? Já comentei brevemente um vídeo aqui, né, que o Galileu ele morreu acreditando na Terra no centro, não no heliocentrismo. Ele negou o heliocentrismo no final da vida. E não por pressão de igreja, nada disso não. Tá? O Galileu sempre foi muito bem visto dentro da igreja, era amigão do Papa. Então isso aí, o pessoal criou uma lenda em relação a Galileu e tem um motivo para isso, que eu vou comentar em outro vídeo. Quem introduziu o sistema de Copérnico ali na Península? Veja aí, ó, olha só, ele tem conhecimento da história. Isso é que me intriga no negacionista desse nível. Desse nível aí. O Bruno Alves, não. Bruno Alves, J. Martins, o Leandro. Não. O Ale. Cadê o Ale? Ô Ale, um abraço, Ale, meu amigo Ale. Então esses negacionistas que eu acabei de citar não têm conhecimento nenhum. É tipo o Ale, por exemplo. O Ale pegou a doutrina do Afonso, até o professor Afonso de Vasconcelos. O Ale, até para poder fazer vídeo, ele imita a voz. Ele fala igualzinho o professor Afonso. Ele se tornou tão fã do professor negacionista dele, que ele grava os vídeos passando as ideias do professor e até imita o jeito do professor Afonso de Vasconcelos falar. Mas aí é que tá. Esse cara aí tá no nível do professor Afonso. Tá ali, ó. Eles sabem conversar, eles têm a dicção boa, mas eles conhecem a verdade. Eles sabem. Você viu o que ele citou aí? Ele cita a história, eles conhecem a história. Eles conhecem a astronomia. Eles não estão falando bobagem. Eles estão apenas distorcendo. Eles distorcem. O professor Afonso de Vasconcelos faz isso todo o tempo. Ele pega o conhecimento que ele tem, verdadeiro, distorce, tira do contexto e joga para o gado. Aí alguns desses gados cria seus canais. E aí vai se propagando, vai criando aquela corrente, sabe? Vai ligando um elo no outro de negacionista. De repente o YouTube está cheio de influencer terraplanista, com canal no YouTube, e cheio de populares no Brasil acreditando nessas ignorâncias. E esse cara aí, ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele está demonstrando aí que ele conhece. Quando ele citou ali que Copérnico lançou o livro no ano da sua morte, ele demonstra conhecimento.
O que ele acabou de falar aí agora, que agora me passou a memória aqui, nem estou lembrando do que ele falou, mas enfim, ele demonstra que conhece assim, sobre a Inquisição, a perseguição. Aí ele distorceu. Não, o Galileu não foi perseguido, coisa nenhuma, ele era muito amigo do Papa. Essa é a conversa. Quer dizer, ele tem conhecimento, o que o Galileu passou, mas ele distorceu. Porque se ele for contar no contexto a verdadeira história, contradiz com o que eles falam. Entenderam? É impressionante, é muito legal. Eu gosto de ouvir isso. Ó, quando você conhece, quando você tem o conhecimento, mesmo raso como eu tenho, sobre a história, sobre a astronomia, o cara fala, você capta. Ó, tá vendo? Como é que é a jogada dele? Eu tô entendendo aí, eu tô jogando xadrez aqui, mas o Kiko, e eu tô percebendo aonde é que ele vai empurrar as pedras. Sabe aquela daminha que a gente brinca? Xadrez não, que eu não sei brincar xadrez. Eu sei jogar dama. Dama meu cunhado me ensinou. Eu dou trabalho. Eu não ganho não, mas dou trabalho. Então, o Kiko aí no xadrez, ele tá tentando me dar um porco. Ou uma costela. Para quem joga xadrez, está entendendo o que eu tô falando. Ele quer me dar um porco. Ele quer me deixar na costela. Só que eu tô ligado. Eu tô ligado na jogada dele. Eu antecipo o pensamento, eu já tô ligado no que ele vai falar. Viu, Kiko? O que você tá falando aí, você não tá falando pra bobo não, viu? Eu não sou estudado, eu fiz faculdade nenhuma, de nada, não fiz universidade. Mas eu não sou bobo não, viu? Tudo que você está falando aí eu já sei. Só que você está distorcendo. E eu prefiro ler os livros, ler livro entre aspas também, que eu não sou muito de ler não. Eu prefiro ver, deveria ler, né? Eu deveria ler, mas eu não tenho condições financeiras para poder comprar um livro. E eu sei, baixa na internet. Mas meus olhos, eu tenho um probleminha de vista. Se eu ficar apurando para ler na tela, eu acabo lacrimejando e aquilo ali me incomoda. Enfim, mas eu assisto documentários. Eu gosto de um bom documentário me fascina. Beleza? Falou? Valeu. Próxima parte, que agora já deu. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.